É muito ruim quando a gente ama alguém e essa pessoa diz não para nós. Eu vou logo dizendo que eu não vou te ensinar a trazer a pessoa amada de volta, mas eu posso te ensinar a superar esse fim. Eu sou a Lili Esperandil, eu sou psicóloga e esse é o canal Vida Real. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like neste vídeo. Quando um relacionamento acaba, é muito comum nos questionarmos os porquês. Por que acabou? Por que ele ou ela terminou comigo? Por que eu não posso mais ter aquela vida de relacionamento como antes? Enfim, a nossa mente, além de se questionar, ela começa a trazer os traumas de rejeição. E essa pessoa que se sente rejeitada pela pessoa amada começa a se questionar e questionar se ela realmente tem algum valor. Esses sentimentos de rejeição fazem com que você tenha uma leitura totalmente errada sobre você. Todo fim de relacionamento causa um grande sofrimento. Eu sei, dói e dói muito. Mas normalmente esse sofrimento, ele tem que ser elaborado, ele tem que passar por ele. Porque é neste momento em que você começa a aprender e ter novas experiências. Todo fim de relacionamento, todo fim de ciclo, nós passamos pelo processo de luto. E o luto, ele é dividido em 5 fases. E pode ter certeza que eu vou te ensinar a você a entender e passar por essas fases. E no final você entender que esse ciclo acabou. A primeira fase é a fase da devastação. É a pior fase. A gente tem a sensação de que aquilo nunca vai passar. Então é muito comum você sentir dificuldades para dormir, de você começar a perder o apetite, de você ter outros sintomas como crises de ansiedade. Nesse momento, nada de se isolar. Procure amigos, família, pessoas que você se sente bem ao lado. É muito importante que você não fique só e confie em mim que isso vai passar. A segunda fase é a fase da abstinência. É quando o seu corpo e sua mente começam a entrar em estado de abstinência igual dependente químico. Igual dependente químico sente falta da droga, você começa a sentir falta da pessoa amada. O seu corpo, ele vai começar a achar que você não vive mais sem aquela pessoa. A sua mente vai começar a te burlar. E aí vai começar a dizer para você: vai lá, manda uma mensagem, tenta, só mais uma vez. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez a pessoa vai voltar para você e vocês serão muito felizes. O que você precisa entender é que neste momento você começa a criar ilusões. Você começa a fantasiar sobre o futuro, que não necessariamente vai acontecer. Então você começa a se sentir vulnerável, você começa a aceitar qualquer coisa. Então se a pessoa te manda alguma mensagem, se a pessoa diz um oi, você acha que a pessoa já está arrependida e já quer voltar para você. Então tenha muito cuidado, você precisa passar por essa fase. Essa fase, como todas as outras, vai passar. Mas você precisa entender que esse é o momento de você começar a pensar e elaborar esse término. Que esse é o momento de você começar a entender que um relacionamento, ele não é feito de apenas uma pessoa. Que se as duas pessoas querem ficar juntas, elas vão ficar. A terceira fase é a fase da idealização. É a fase em que a raiva começa a se voltar contra você. É a fase em que você começa a se sentir mais culpa e você começa a se sentir raiva, como se você tivesse que ter tentado mais uma vez, como se você tivesse que ter mudado. E aí você começa: e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se eu tivesse mudado assim? E se eu não tivesse brigado com a pessoa daquele jeito? E se eu tivesse entendido sobre aquilo que a pessoa fez? Saiba que o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Então, se a relação acabou, é porque os dois têm culpa nisso. Nunca é uma pessoa só culpada. Às vezes o relacionamento não estava legal para uma das pessoas e aí ambos decidem terminar.
Esse é o fim, é uma tentativa, se culpar é uma tentativa de você ter controle da situação. E você não tem controle da situação, porque você precisa do outro para ter uma relação. Então, entenda que essa fase, essa raiva, essa culpa não é só sua. Essa culpa, o relacionamento não aconteceu porque os dois não queriam. A quarta etapa é a etapa em que a raiva que você sentia por você, você começa a sentir pela pessoa amada. É quando você começa a sentir a raiva com o outro. Depois de perceber que um relacionamento ele não é feito de uma pessoa só, você começa a sentir a raiva no outro. E aí, embora a sociedade nos ensine que nós devemos amar o próximo, se alguém bater numa face, dê a outra face a essa pessoa, essa fase, sentir raiva, vai te fazer bem. Porque você vai começar a entender que existem outras formas muito mais reais de existir, de existência, né? Você começa a se sentir bem. É aquela fase em que você começa a sair para fazer compras, é que você começa a fazer dieta, é a fase que você começa a dizer que você está maravilhosa, que você está maravilhoso. Essa é a fase em que aquela raiva que você começa a sentir de você na fase anterior, você tem que expor. É muito importante você sentir essa raiva do outro, porque aí você começa a entender que você precisa superar aquele fim. Esse é o seu momento. Aproveite. A quinta fase é a fase da superação. É a fase que você começa a entender que você não tem poder nenhum sobre o outro. Que a pessoa que está ao seu lado, que a pessoa amada que está ao seu lado, ela está porque ela quer. E não por você ou não porque você obriga aquela pessoa. É a fase que você começa a se sentir viva, que você começa a ter energia. É a fase que você começa a perceber que você é livre, que você é unicamente responsável pelas suas escolhas. E é nessa fase que você começa a querer vivenciar novas paixões, novos amores. Então é a fase que você realmente entende que aquele fim de relacionamento aconteceu porque tinha que acontecer e que você elaborou todas essas fases, que o ciclo realmente chegou ao fim e que você está pronto ou pronta para viver um novo amor. É muito importante dizer aqui que fique claro que essas fases, elas não são lineares. Então, às vezes você está na segunda fase, você vai para a terceira, mas você pode voltar para a primeira. O mais importante é você entender que existem essas fases, que essas fases elas têm que ser elaboradas para que não gerem tantos traumas durante a sua vida, porque o nosso passado ele tem que vir para o nosso presente como uma forma de experiência. Ele jamais pode vir como um fantasma na sua vida, no seu presente. Então você tem que passar por essas fases, você tem que elaborar essas fases e acreditar que tudo isso vai passar. Se você está passando por uma perda muito difícil, eu espero que esse vídeo te ajude e faça sentido para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e entenda sempre, as pessoas entram na nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Então, queira que as pessoas que te fazem bem ou as pessoas que querem o seu bem estejam ao seu lado.